Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Ouvinte amigo do programa Oração da Manhã, Deus seja louvado. Sob o olhar de São José, iniciemos nossa quarta-feira de Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ensina que toda santidade consiste em amar a Deus e todo amor a Deus consiste em fazer a sua vontade, traz-nos hoje a palavra seguinte: o Verbo se faz homem na plenitude dos tempos. Considera, diz Santo Afonso, como Deus, depois do pecado de Adão, deixou decorrer 1000 anos antes de enviar à terra o seu Filho para remir o mundo. E, entretanto, que trevas desoladoras reinavam sobre a terra. O Deus verdadeiro não era conhecido nem adorado, senão apenas num canto da terra. Por toda parte reinava a idolatria, de sorte que eram adorados como deuses os demônios, os animais e as pedras. Admiremos nisso a sabedoria divina. Demora a vinda do Redentor para torná-la mais aceitável aos homens. Demora para que se conheça melhor a malícia do pecado, a necessidade do remédio e a graça do Salvador. Se Jesus Cristo tivesse vindo logo depois do pecado de Adão, a grandeza do benefício teria sido pouco apreciada. Agradeçamos, pois, à bondade de Deus o ter-nos feito nascer depois de já realizada a grande obra da redenção. Eis que já é chegado o feliz tempo que foi chamado a plenitude dos tempos. O apóstolo diz plenitude, por causa da abundância da graça que por meio da redenção o Filho de Deus vem trazer aos homens. Eis que já se envia o anjo embaixador à Virgem Maria na cidade de Nazaré para anunciar a vinda do Verbo, que no seio dela quer encarnar-se. O anjo a saúda, chama-a cheia de graça e bendita entre as mulheres. A Virgenzinha humilde perturba-se com esses louvores por causa da sua profunda humildade. O anjo, porém, anima e lhe diz que achou graça diante de Deus. Isso é, a graça que estabelece a paz entre Deus e os homens e repara os estragos ocasionados pelo pecado. Em seguida, anuncia-lhe o nome do Salvador que deveria dar ao Filho. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Anuncia-lhe que seu filho seria o próprio Filho de Deus, que devia remir o mundo e desta forma reinar sobre os corações dos homens. Eis que, afinal, Maria consente em ser mãe de tal filho. Faça-se em mim segundo a tua palavra, é a resposta da Santíssima Virgem. E no mesmo momento, o Verbo eterno se faz carne e ficou sendo verdadeiro homem. O Verbo divino feito homem, por mim, por você, prezado ouvinte, se bem que vos veja tão humilhado e feito criança pequenina no seio de Maria, tenho e reconheço-vos por meu Senhor e Rei, mas Rei de amor. Meu caro Salvador, visto que viestes sobre a terra e tomastes a nossa mísera carne a fim de reinar sobre os nossos corações, vinde estabelecer vosso reino também em meu coração, no coração do ouvinte que me escuta, que em outros tempos esteve sob o domínio dos vossos inimigos, mas agora, assim o espero, é vosso. Quero que seja sempre vosso
e que de hoje em diante vos sejais o seu único Senhor. Os outros reis reinam pela força das armas, mas vós vindes reinar com a força do amor. E por isso não viestes com pompa real, não vestido de púrpura e ouro, não ornado com cetro e coroa, nem acompanhado de exército de soldados. Viestes para nascer numa estrebaria, pobre e abandonado, para ser posto numa manjedoura sob um pouco de palha, porque é assim que quereis começar a reinar em nossos corações. Que nós possamos, nesta manhã bonita de quarta-feira, dizer: Jesus, Jesus menino, reina no nosso coração, pois também queremos ser crianças, para entender melhor a tua mensagem e os teus benefícios para todos nós, para toda a nossa humanidade. Vamos à palavra de Deus. Quero partilhar contigo, prezado ouvinte, a antífona de aclamação ao Evangelho da missa desta quarta-feira. Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Essas palavras bonitas de Santo Afonso Maria de Ligório nos adverte sobre a importância de tomarmos posse desta riqueza teológica, espiritual, cujas palavras nossas não são capazes de esgotar. O Verbo se fez homem na plenitude dos tempos. Como o apóstolo diz, na consumação dos séculos, Jesus veio habitar o nosso coração. E Santo Afonso mostra-nos que Deus não tem pressa, Ele espera o momento. Ele espera porque sabe que Jesus vai, com a redenção realizada pela sua oferta no martírio da cruz, salvar os que vieram antes, os que são daquele momento e os que vierem depois. O mistério da redenção de nosso Senhor, ele se estende a um antes e a um depois. Essa beleza precisa ser contemplada pelos corações piedosos. E a gente precisa sempre pedir a graça de um coração piedoso. Falta muito a piedade no mundo. Falta esta sensibilidade espiritual para com as coisas de Deus. A gente vê cada vez mais uma humanidade que vai se paganizando. A mim custa muito olhar a realidade da nossa sociedade. Como as pessoas andam, como elas vivem, como elas falam, como elas agem. É impressionante a grandeza da graça de Deus que está longe do coração da nossa sociedade. Uma sociedade manipulada pelos meios de comunicação social, manipulada pela falsa cultura, manipulada por todas as mentiras que se passam como se fossem grandes verdades. Isso está dentro de casa. A pergunta que eu te faço, você que é pai, mãe, cuidador, você avô, avó, você que tem crianças, tem adolescentes e jovens, você sabe o que os seus filhos, as crianças que estão sob seus cuidados, adolescentes e jovens, veem na internet? Você sabe o que eles acessam? Você já percebeu quais são as mensagens que tem nos joguinhos eletrônicos das crianças, dos adolescentes, dos jovens? Você já teve a curiosidade de saber quais são as bandas musicais que influenciam seus filhos adolescentes e jovens? Pois é através desses areópagos pagãos que o inimigo está tirando o verbo de Deus do coração dos nossos filhos. Bandas esquisitas, youtubers esquisitos, coisas diabólicas
estão aí às soltas e nós não conseguimos mais vetar esta realidade. Mensagens subliminares vão entrando no coração das nossas crianças, adolescentes, jovens e até mesmo no seu coração de adulto. E de repente você já está tomado por uma depressão, por um cansaço, por uma indiferença para com os mistérios de Deus. E de repente você já está aí há 5, 6, 10, 15, 20 anos sem se confessar, sem fazer uma adoração, sem uma maior união com o Verbo eterno. Jesus morreu por você. O Cristo que nasce na manjedoura pobre de Belém quer nascer no seu coração, na sua vida, na sua família. Não deixemos passar este final de ano para voltarmos a Deus. É lamentável que em muitos lugares ainda nem sequer voltaram ao atendimento às confissões. Onde nós vamos parar com uma igreja medrosa, uma igreja que acha que precisa dar um valor determinante às normas sanitárias, às vezes até criadas pela própria igreja, e esquece da dimensão espiritual? Onde vamos parar? É preciso pensar. Nós não podemos ficar num lockdown espiritual, nós sacerdotes, negligenciando a missa, negligenciando os sacramentos para o povo. Porque os idosos não podem vir à igreja. Use-se as normas sanitárias que tanto defendem e deixem que os idosos recebam as forças vindas dos céus através da boa pregação, através do altar, através dos sacramentos. Nós precisamos pensar que, como sacerdotes, podemos pagar diante do tribunal de Deus pelas nossas negligências sacerdotais, pelas vezes que nós impedimos que a santidade ocorresse na vida das pessoas através do nosso atendimento, da nossa oração e dos sacramentos. Não cedamos, querido sacerdote, aos ditames de uma realidade que não tem nada a ver com a espiritualidade em Cristo. O lockdown espiritual quer, na verdade, jogar nos braços da indiferença religiosa o nosso povo. Saiamos às pressas aos nossos altares, aos nossos confessionários, ao nosso apostolado, para que as almas possam voltar ao bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Pai de bondade, aumenta a nossa fé, aumenta a fé do ouvinte, aumenta a fé das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes. Toca, Senhor, o coração dos idosos, dos que sofrem, dos que estão doentes, dos que estão contaminados pela peste chinesa, pelos que padecem nos hospitais, nos respiradores. Abençoa, Senhor, as mãos obreiras dos médicos, enfermeiros e atendentes que têm se debruçado ao longo desses meses na salvação de tantas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e aumenta a nossa fé com a força do Teu Espírito, assim seja. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, que acolheu o Verbo de Deus na sua vida, e de São José, o cuidador do Verbo, venha sobre ti e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.